Vamos para o último bloco com a doutora Luciane. Acho que o assunto é interessante para todo mundo, porque todo mundo está sujeito a um dia ter um câncerzinho. Luciane, eu sei que a Santa Casa montou um núcleo agora de tratamento de câncer altamente especializado, que ninguém precisa ir para fora tratar, né? Com certeza, a Santa Casa, num trabalho muito sério, compreendeu a importância de nós abraçarmos esse aumento de incidência nos últimos 10 anos. Realmente é assustador, e a Santa Casa decidiu, numa estratégia de alta responsabilidade com a sociedade do norte de Minas Gerais, empreender, fazendo através da aquisição de um financiamento com o Banco do Nordeste do Brasil. Foi feito um empreendimento, portanto, com recursos próprios da Santa Casa, através desse financiamento, um projeto em que o sonho do grupo era trazer para Montes Claros todo o diferencial, uma solução completa em radioterapia, numa abordagem em que o paciente não precise se deslocar de sua cidade, do seio de sua família, no momento em que ele mais precisa de pessoas de suporte e de apoio. Então, hoje, a nova clínica Radiálise da Santa Casa, ela dispõe, ela é considerada no nosso meio como uma das clínicas de radioterapia mais bem equipadas do país. E ela trata qualquer tipo de câncer? Qualquer tipo de câncer. Nós hoje temos algumas modalidades de tecnologia em radioterapia, como eu mencionei, o IGRT, o IMRT, a radiocirurgia, que acho que vale a pena orientar sobre isso. A radiocirurgia, ela é um procedimento de altíssima precisão e, em algumas situações, ela substitui uma cirurgia, como, por exemplo, em tumores localizados em áreas profundas do cérebro, em que o risco de cirurgia é muito alto para o paciente, ou seja, ele pode sair da cirurgia com graves sequelas ou até tem risco de morte. Esses pacientes, antes da radiocirurgia, eles não tinham proposta de tratamento curativo. Hoje, nós conseguimos, e o norte de Minas tem a radiocirurgia na clínica Radiálise da Santa Casa, nós conseguimos direcionar um foco de radiação com dose altíssima e precisão submilimétrica. Então, o paciente faz isso em dose única, não é necessária internação. O paciente vem, passa o dia na clínica, nós vamos localizar o alvo tumoral e ele vai ser submetido a uma cirurgia, a uma radiocirurgia, sem a necessidade de uma cirurgia convencional para o tratamento de lesões cranianas. E o SUS atende também pelo SUS? Olha, esse paciente sem recurso pode perfeitamente usar o trabalho da Santa Casa? A Santa Casa é uma instituição que tem como prioridade máxima o atendimento ao paciente da rede pública. Essa é uma premissa da Santa Casa, esse é um dos valores da Santa Casa. Então, tanto a nova clínica como todas as unidades, elas atendem pacientes do SUS. Inclusive, eu tenho a satisfação de dizer que nós acabamos de receber uma confirmação de mais um acelerador linear para o SUS da Santa Casa. O acelerador linear é um outro muito novo e necessário equipamento de radioterapia. Esse equipamento, nós já temos a sala pronta dentro da radiálise. Esse equipamento vai para a radiálise justamente para absorver essa demanda excessiva que a Santa Casa, como hospital de referência em oncologia, a procura é muito grande pelo nosso atendimento. Nós temos uma equipe multidisciplinar com grande estrutura e muitos anos de experiência do grupo, e fez-se realmente necessário mais um equipamento para atendimento exclusivo ao SUS. Então, tanto a radiocirurgia, como a radioterapia conformacional, a quimioterapia, várias drogas novas que entraram no rol do SUS agora, todos esses tratamentos já são e serão realizados na unidade, tanto na unidade nova, na clínica Radiálise, quanto na unidade pré-existente, na unidade de atendimento do SUS. A grande queixa do pessoal do SUS é a demora no atendimento. Nesse caso não tem nenhuma demora não, né? Não, graças a Deus a nossa fila de espera, vamos dizer assim, para atendimento na oncologia da Santa Casa, ela praticamente inexiste.
O paciente espera ali alguns dias até atender a logística do serviço, mas não há uma espera. Especialmente no serviço de radioterapia, nós conseguimos, principalmente depois que nós instalamos o acelerador linear da clínica radiálise, nós conseguimos atender com muita rapidez. Os pacientes estão entrando dentro de 1 semana a 10 dias, o paciente já se encontra em programa de tratamento. E esse tratamento é todo gratuito, né? Sim, para o SUS. Para o SUS, totalmente gratuito. Existem algumas técnicas de tratamento que o SUS ainda não incorporou, mas nós acreditamos que isso seja um processo e que brevemente toda a tecnologia disponível da radiálise estará à disposição do paciente do SUS também. E qual a informação mais que o senhor gostaria de prestar ao público sobre esse funcionamento da radiálise? Olha, Jorge, eu diria... Você acha que seja importante o nosso telespectador ficar sabendo? Sim, eu agradeço a oportunidade, é um privilégio estar aqui falando para as pessoas, trazendo esse tipo de informação sobre prevenção, sobre o cuidado, a detecção precoce dos tumores. E eu gostaria de dizer ainda que o paciente, quando recebe um diagnóstico de câncer, a notícia chega a ser devastadora, tanto para ele quanto para a sua família. No momento em que o paciente mais precisa do apoio de sua família, dos seus amigos, de estar inserido no seio de sua família, ele precisa se deslocar para realizar esse tratamento num outro grande centro. Então, a mensagem que fica, que eu gostaria de passar é que hoje Montes Claros desponta no cenário da oncologia, no contexto nacional e não só no contexto estadual. Não há a menor necessidade do paciente sair de Montes Claros para a realização de procedimentos de alta tecnologia, principalmente dentro do contexto da radioterapia, numa cidade como, por exemplo, São Paulo, em que será necessário um investimento financeiro, um empenho pessoal do paciente de permanecer lá durante 30, 40 dias, que é o tempo que demora para a realização de um tratamento de radioterapia. Então, nós temos hoje uma estrutura fantástica, de altíssima credibilidade no cenário nacional. A clínica radiálise hoje e toda a estrutura multidisciplinar, não só da radioterapia, mas da oncologia, da cirurgia oncológica, da nutrição, da enfermagem, toda a estrutura foi montada e isso está em contínuo aprimoramento para que o paciente com câncer do norte de Minas não se desloque da nossa região para realizar nenhum outro procedimento fora da cidade. E na sua experiência à frente lá do setor de radioterapia da Santa Casa, o grau de pessoas que se curam é muito grande? Infelizmente, no nosso meio aqui no norte de Minas, a gente ainda recebe muitos pacientes com doença avançada. E aqueles pacientes que a gente tem a satisfação de atender ainda com a doença localizada, ou seja, são aquelas pessoas que usaram os métodos de diagnóstico precoce ou que tiveram mais atenção no rastreamento, que buscaram o seu mastologista com frequência, que tiraram suas dúvidas com o seu cardiologista, por exemplo, sobre o PSA. Esses pacientes vão curar. O paciente que não cura é o paciente que ignorou os sintomas, que não fez os métodos de rastreamento e raramente tumores que mesmo na fase inicial são incuráveis. Mas, infelizmente, no nosso meio a gente precisa melhorar muito essa questão da detecção precoce, cuidar mais da saúde, ter mais atenção. Mas, doutora Luciana, como é que faz essa detecção precoce? Como é que a pessoa sabe a hora que tem que procurar o médico para fazer a detecção precoce? Se não está sentindo nada. Vamos tentar resumir aqui de forma prática. Mulheres acima de 40 anos, mamografia anual. Todas as mulheres que já tiveram a atividade sexual, citologia do colo, ou seja, o exame de prevenção do colo do útero, no mínimo de 2 em 2 anos. Não é? Pacientes com exames normais, 3 exames normais do colo do útero, podem ficar um período um pouco maior sem realizar o exame, mas no mínimo de 2 em 2 anos ele é recomendado. Pacientes para mulheres acima de 40 anos? Não, para mulheres que já iniciaram a sua atividade sexual. Sim. Em linhas gerais, para mulheres acima de 25 anos, certo? Além disso, os homens devem realizar os exames de dosagem de PSA e toque retal
A dosagem de PSA não dispensa o toque retal, o paciente pode ter PSA baixo e toque retal alterado. Nós temos vários pacientes na nossa clínica diária com PSA baixo e doença inicial na próstata, pacientes jovens. Portanto, a importância de se conhecer a história familiar, de conversar com o seu urologista sobre o seu risco, em particular, de ter câncer de próstata. E nesse caso, a partir de quantos anos? Acima de 50 anos, para os homens, o toque retal e a dosagem de PSA. Se há uma história familiar de casos de câncer de próstata antes dos 50 anos, essa dosagem de PSA ela deve começar ainda mais cedo, por volta dos 40 anos. Bom, além disso, pacientes com câncer de intestino na família, com histórico de câncer de intestino, cólon, essas pessoas têm um risco aumentado de desenvolvimento de câncer. Então, quem tem um parente de primeiro grau de câncer de reto ou de intestino, deve procurar o seu médico para a realização de um exame chamado colonoscopia. Um exame que é relativamente simples e que pode detectar lesões em fase assintomática da doença, ou seja, antes de aparecerem os sintomas. A partir de quando? A partir dos 35 anos, em média, as pessoas com histórico familiar de câncer de intestino têm indicação de fazer o exame de prevenção com colonoscopia. Então, seguindo esses seus conselhos, a pessoa terá sempre possibilidade de detectar a tempo. Sempre não, mas eu diria que um grande número de casos será diagnosticado na fase inicial, tomando-se esses cuidados de detecção precoce e de mudança de estilo de vida. Outra questão importante que eu acho que deve ser considerada é a realização de vacinas. Nós temos alguns tipos de vírus que causam câncer, como por exemplo o HPV, que é um vírus que causa o câncer do colo uterino. 98% dos tumores do colo uterino são causados por HPV. Hoje já existe no Brasil, aprovado pela Anvisa, 2 vacinas, a bivalente, a quadrivalente, para a prevenção, para a imunização contra o HPV. Essa vacina ainda não está disponível na rede pública aqui no Brasil, mas ela já existe em clínicas particulares e a orientação é que meninas, antes do início da atividade sexual, e meninos devam ser imunizados. Ela previne contra o câncer de colo do útero e previne contra o câncer de faringe. São alguns tumores causados na orofaringe, na região da garganta, também causados pelo HPV. Então já existe a vacina e os meninos e meninas, de preferência antes do início da atividade sexual, devem ser imunizados. Então isso aí é um conselho para os pais. É um conselho para os pais, com certeza. Doutora Luciane, queria agradecer a sua presença aqui, nosso tempo está esgotado, infelizmente. Qual o recado final que você daria para a população de Montes Claros? Cuidado com detecção precoce, existem exames que, quando realizados anualmente, podem salvar vidas. A questão da preocupação de se deslocar da cidade de Montes Claros hoje para a realização de tratamento do câncer fora do nosso contexto aqui, eu acredito que não se justifica o paciente do norte de Minas se deslocar para a realização de tratamentos fora de Montes Claros, a menos que a própria equipe de oncologia indique algo especial, algum método inovador ou recente que a medicina lançou, ou algo que a gente ainda não faça aqui, como por exemplo o transplante de medula, que nós ainda não fazemos. Salvo essas exceções, nós temos toda a condição de atender o paciente com altíssimo padrão de segurança, na radioterapia, com técnicas inovadoras, modernas, seguras, disponíveis apenas em grandes centros, para aumentar a segurança e diminuir o risco de sequelas do paciente que fica curado. Agradecendo a doutora Luciane por essa entrevista, bela entrevista. Eu espero que a partir de agora a população de Montes Claros fique mais tranquila e que o câncer não seja mais significado de morte. Como ela bem disse, deixou bem claro, Montes Claros hoje trata qualquer tipo de câncer como se trata em São Paulo, em Belo Horizonte, no Rio. Então o paciente nosso de câncer não precisa mais ir para fora para tratar. Essa é uma notícia muito boa para Montes Claros. Eu queria agradecer a doutora Luciane por ter vindo aqui a nosso convite e trazer essa boa notícia para o povo Montes Claros. Muito obrigado, doutora. Jorge, é um privilégio estar aqui, sou eu quem agradece. Muito obrigada pela oportunidade. Espero que você volte em outra oportunidade. Muito obrigada. Então estamos encerrando mais esse Frente a Frente, agradecendo a audiência. Muito obrigado.